Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo. O Evangelho é de Marcos 1, de 29 a 39. Jesus e as nossas enfermidades. O Evangelho de hoje, quero lembrar, que é a continuação e conclusão de um dia típico de atividade libertadora do Mestre Jesus. O que encontramos lá e aqui é uma amostra daquilo que o Mestre faz constantemente. Com isso, Marcos vai mostrando quem é Jesus, pois essa é a preocupação fundamental do seu Evangelho. Além disso, é preciso ter presente que esse dia típico é um sábado, dia sagrado, que se tornou estéril, porque incapaz de libertar e comunicar vida aos que sofrem. Da sinagoga à casa, libertação e serviço. Jesus se desloca da sinagoga à casa de Simão e André. Está aí no verso 29. Com os 4 discípulos que escolhera. É a primeira vez no Evangelho de Marcos que aparece a menção à casa. Aqui ela se opõe à sinagoga. Ao longo do Evangelho, Jesus vai se sentir muito bem em casa, ao passo que a sinagoga irá suscitar conflitos, culminando na decretação da morte de Jesus por parte dos fariseus e alguns do partido de Herodes. A sogra de Simão está de cama, com febre. Lembramos que o povo da Bíblia acreditava que a febre tinha origem demoníaca, algo que imobilizava as pessoas, deixando-as inativas. Marcos mostra Jesus pegando a mão da mulher, ajudando-a a se levantar. Com isso, o evangelista nos estimula a progredir na compreensão de quem é Jesus. É aquele que ajuda as pessoas a caminhar com as próprias pernas e ser sujeitos do próprio agir. De fato, logo em seguida, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Jesus liberta e as pessoas, como resposta, se põem a serviço do libertador. O modo como Jesus age é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Ele liberta, tocando, pegando pela mão, ajudando a pessoa a se libertar. Notemos mais um detalhe. Se a primeira pessoa a ser beneficiada pela ação libertadora de Jesus é um homem, a segunda é uma mulher, sinal de que Jesus não discrimina. Jesus ajudou a sogra de Simão a se levantar. No texto grego, este verbo recorda o rito do batismo. Quem lê o Evangelho com os olhos da fé, descobre imediatamente o sentido do batismo em si e sua função na sociedade. É um levantar-se para pôr-se a serviço do projeto de Deus. Em frente da casa, onde Jesus estava, uma multidão de necessitados estavam ali buscando nele ajuda, consolo, saúde. Os versos 32 a 34 são um sumário. Eles concluem o dia típico da atividade libertadora de Jesus. Toda a cidade está reunida em frente da casa de Simão. No meio dessa multidão estão todos os doentes, dos quais a sogra de Simão é símbolo, e todos os possuídos pelo demônio, dos quais o possesso da sinagoga é símbolo. Ao dizer que Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, Marcos está retomando um tema que apareceu no batismo de Jesus, o do servo sofredor que carrega as enfermidades da humanidade. Eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. Reaparece também o tema do silêncio imposto aos demônios. A descoberta de quem é Jesus é resultado de longo aprendizado na fé e na adesão à boa notícia, por ele trazida, e isso só
se concretiza depois que o discípulo acompanhou o Mestre até a cruz. Da casa ao deserto e a Galileia inteira, Jesus vence a tentação. Então, na manhã seguinte, Jesus se afasta da cidade para um lugar deserto, a fim de rezar. A oração é importante porque é a comunhão com o projeto do Pai. Marcos nada diz a respeito do conteúdo da oração de Jesus, mas o contexto desses versículos nos dão algumas indicações. A primeira é esta: a oração de Jesus situa-se no início de novo dia de sua atividade libertadora. A segunda indicação diz respeito à tentação de Jesus. Simão e seus companheiros foram atrás dele e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." São as primeiras palavras dos discípulos neste evangelho e elas vêm carregadas de ignorância, que caracteriza os seguidores de Jesus em Marcos. Os discípulos sugerem que ele fique em Cafarnaum, usufruindo os dividendos que a fama de seus atos lhe proporcionaria. Aqui entendemos porque Marcos, ao falar que Satanás tentou Jesus, omitiu o conteúdo da tentação e o modo como Satanás se apresenta. Jesus vence a tentação da popularidade fácil porque o caminho da libertação passa pela entrega total da vida na cruz.